dos medos que eu mais escuto das pessoas quando a gente fala de trabalhar pro exterior é de pegar alguém com aquele sotaque e acabar não entendendo. E um dos sotaques mais desafiadores e famosos, né, tantos que a gente tem vários memes, é o sotaque indiano. E por isso, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para você, onde eu vou te mostrar na vida real, na prática, uma reunião que eu fiz com um cara, com um indiano, era um cara ali de TI, eu precisava de um suporte técnico com uma plataforma em específico que eu uso no meu trabalho, e eu resolvi gravar para trazer aqui para vocês, e eu quero fazer essa análise real e passo a passo, e vai ser um vídeo mais longo, mas tenho certeza que vai valer a pena para você talvez tirar um pouco desse medo, dessa crença que você tem de ai, não vão me entender, eu não vou entender o que eles falam, como é que vai ser, como é que funciona, enfim, então bora ver na prática como é que funciona. Aqui na gravação eu vou ficar olhando aqui pra tela porque tá rodando o vídeo, mas vocês vão ver que esse vídeo meu, essa call com ele tem 20 minutos. Esses 14 primeiros minutos ali, primeiro eu falei com um cara dos Estados Unidos mesmo, ele entendeu meu problema e tudo, ele viu que meu problema era técnico, aí ele me passou para o indiano, para o cara de TI, que ia me ajudar ali com o suporte, com a configuração. Eu tava usando, eu faço, né, a parte de blog post para uma empresa, e eu tava tendo problema com o template desse blog post, e aí eu precisava do cara ali para ele me ajudar a arrumar o template para eu voltar a ter o mesmo template e poder só editar as coisas que eu precisava. E aí, no caso, o cara de TI, né, começou a me dar instruções ali nos 14 minutos, porque antes ele tava tentando entender, ele tava tentando entrar na minha conta, a gente tava tendo todo esse processo. Não teve nada muito demais ali no começo da nossa call, foi mais ele, qual que é o e-mail, qual que é o número de telefone, coisas bem básicas, e aqui começa realmente a nossa conversa, o nosso inglês pra gente poder analisar, então bora? Right. So for the title here, actually, let me... Já começa com, gente, eu não sei o que os caras têm, mas eu juro pra vocês, gente, não é preconceito. Assim, a grande maioria dos indianos que eu converso sempre tá com no microfone, sabe? Se respirar assim, tipo, meu Deus, a pessoa fala assim, parece que é o microfone, uma coisa assim, louco. Segundo ponto, gente, sempre, nunca eles abrem a câmera, tá? É batata. Todos os indianos que eu já falei, eles não abrem a câmera, eu juro pra vocês, gente, principalmente os caras de TI, eu acho que é tipo assim, regra universal, sabe? E assim, gente, os americanos também nem pedem, tá? Outro dia, essa semana agora, eu fiz uma reunião com o meu chefe, um indiano pra resolver, a gente tava resolvendo o problema de Facebook, técnico de Facebook, e o indiano, gente, o indiano não abriu a câmera. Vocês acham que o meu chefe pediu? Também ninguém pede, ninguém fala nada, é isso, regra universal, acho que todo mundo no mundo digital sabe que é isso. Tanto que quando eu entro em reunião com um indiano, nem abro a câmera também, já virei essa regra. Regarding to the title, actually that is already only work in the above on inside the large image. So if you can drag that title. Aqui, gente, você vai pelas palavras. Sabe qual que é o nosso maior problema? Olhem a minha cara, gente. Vocês acham que eu tô entendendo alguma coisa que esse querido tá falando? Não tô. Só que o que a gente faz? A gente pega uma palavra e... title. Eu entendi que ele falou title. Como no caso ali, né, a gente estava trabalhando com um template do blog, eu entendi que ele estava falando para eu clicar no título. Então, é isso que eu me apego. Não vou surtar, não vou querer entender cada vírgula, cada palavra que ele tá falando. Não. Vamos ir por partes. E o principal, gente, eu sempre falo isso. Às vezes vocês querem entender tudo numa chamada, vocês querem entender a vírgula, vocês querem entender todo o processo, às vezes até mesmo quando alguém te passa uma nova demanda. Semana passada também eu fiz uma reunião com um novo cliente meu que eu vou prestar serviço para eles de assistência virtual, e ele tava me passando, né, o que eu vou fazer nos documentos, como que eu vou editar, como que é para ser a edição, quais são os passos a passos, acho que tá certo, os passos a passos, e eu não entendi, gente. Eu não entendi tudo, eu não entendi muito bem o que era pra fazer, porque ele falou de várias coisas, de vários negócios, mas assim,
terminei a chamada, falei, fulano, então tá, então eu fico aguardando os documentos, porque eu sabia que tinha alguma coisa de documentos. Quando ele me mandou no e-mail documentos, ele mandou assim, Bruni, por favor, mude os nomes XYZ nesses documentos. Pronto, entendi que a gente passou 30 minutos numa chamada que eu não entendi nada, que ele quis me explicar um monte de coisa que não fazia nada sentido, para no final eu só ter que mudar 3 nomes em 3 documentos diferentes. Então, assim, muitas vezes, gente, eu sempre falo isso, os empresários, as empresas estão tão perdidas, estão realmente numa tempestade que elas não sabem nem por onde começar, que elas só vão falando, elas só vão lá. E no final, tudo que elas precisavam de passar eram 5 minutos, era duas coisas, 2 tarefas. Só que elas estão tão perdidas, elas ainda não pararam para organizar a cabeça, não pararam para organizar as demandas, que elas só saem vomitando e falando. E aí você acaba ficando perdido, porque no final das contas ninguém tá nem te passando demanda, eles só estão tentando organizar os próprios pensamentos. Então, tanto que eu sempre brinco, né? Uma reunião de 30 minutos, de 1 hora, que às vezes podia ser resumida em um PDF ali com 5 passo a passos. Mas enfim, não são todos que têm esse processo, alguns empresários também, algumas empresas, alguns líderes não gostam de fazer coisas sozinhos, preferem fazer em grupo, preferem fazer uma chamada e ter alguém ali no pé deles, e enfim, aí eles se sentem mais motivados, então faz parte, gente. Só o recado não surtem. Vocês, no final, vão sempre entender o que a pessoa quer. Não queiram racionalizar e pegar cada palavra e pensar em cada palavra. Não, só fica assim, cara, title, é isso. Vou focar no title e vamos focar no que ele quer. Bora lá? Take a scroll up. Yes. Scroll up. Scroll down, the opposite side. Yes. Eu não tinha entendido. Eu não sei de entendido se ele tinha falado scroll down ou scroll up. Eu tinha entendido scroll up, mas aparentemente não era scroll up, aparentemente era scroll down, ou ele falou errado, não sei. Mas daí ele falou on the opposite. Ah, perfeito, entendi. Então eu tava indo para um lado e ele pediu para eu ir pro outro, pronto. E quando a gente tá compartilhando a tela, é muito comum eles falarem, né, scroll down, scroll up. E às vezes a gente erra, às vezes a gente tá tão nervosa, né, a pessoa falou scroll up e você tá lá, indo para baixo. A pessoa vai falar, gente, the opposite. Pronto, já pegamos, vamos pra cima. Então, entendemos? Se a pessoa repetiu a ação, se ela repetiu o comando, quer dizer que você tá fazendo errado. Então a gente vai e descobre qual que é o próximo. Eu sempre brinco assim, a gente vai clicando, vai descobrindo, sorry, I understood it wrong. Sorry, my memory today is terrible. Or my mind today is not working. Gente, essas desculpas, você sempre sai nota 1000. Essas desculpas assim, sorry, my English today is not Englishing. Ótimo, gente. Tá? Sabe? Tipo, essas piadinhas assim que eles vão entender, eles vão tirar sarro, vão passar pano e vão continuar. A pressão tá mais você colocando em você mesmo do que eles colocando em você. Então, bora? Can you hover on the optical there? Can you hold the optical there? Yes, as you can see. Eu olhei um negócio lá e, gente, fui clicando. Falei, deve ser isso aqui que ele tá falando. No achismo. Porque, ó a minha cara de perdida. That is the section that only applies for the title of the blog post. Ó o tamanho do zóio. Gente, o que esse cara tá falando? Não entendi nada. E ele falando, né, only apply for the blog post, tipo, ele me dando todas as dicas, né, e eu assim, gente, só me dá os comandos. Só foca nos comandos. So, with that, you can try to right-click again, close that column. Right click again. Entendemos isso? Right click. Aí vai lá e right click. Right click and add text on it. Widget below. Widget. Add again. Ele falou hit just below. Eu provavelmente devo ter clicado em alguma coisa errada. Aí eu, sorry. Aí ele hit back again. Então, voltamos. Cliquei em alguma coisa errada, não era pra ter clicado. Voltamos pra onde a gente tinha que estar, não tem problema. Widget below on the right side. Okay. And text. Add text. Okay. So if you're just going to hit check on that one, right click when you hover on the
paragraph. And as you can see there is a connect to data. You might try to Aqui ele falando coisas técnicas, gente. There is a connect data, que é o negócio do blog para conectar, enfim, coisas técnicas. on the bottom part. Go down, yes. Eu sempre falo, gente, que o problema do indiano, né, o problema que ele tem essa fama dele ter um inglês difícil, não é o sotaque, muitas vezes é a pronúncia até mesmo. Vocês viram que eu, por exemplo, não falo title, ele falou title ali, né, logo lá no início do vídeo, eu falo title. Então, click on the title. Então, olha a diferença. Às vezes essas pronúncias que a gente não fica atento, né, que a gente às vezes espera a pronúncia igual, e aí por isso que às vezes a gente trava exatamente por causa disso. That's it. Click on that one. And you can select the business title or the blog title. Post title, I mean, sorry. This one, post published data? No, Yeah. post. Olha lá. Eu não li, né? Eu fui lendo, aí eu li o post published data. No caso, tava mais pra baixo o que ele tinha me falado. Mas tá tudo certo, gente, ó. The title. Yes. Okay. Yes. Connect. E, gente, essa é uma dica. Quando você estiver perdida, você fica assim, tipo... Você fala que a pessoa vai falar o certo, entendeu? Então, assim, por exemplo, tinha ali 5 opções, né? E eu não lembro qual que ele falou. Eu ouvi o title, mas eu não ouvi antes o que ele queria. E, sei lá, os 5 são titles. Então, eu escolho um qualquer. Esse aqui, link post title. Aí ele vai falar, não, aí ele vai falar o certo. Então também é uma outra técnica. Você falar o errado pra ouvir ele falando o certo. Então se façam de desentendidas. Se façam, nossa, gente, hoje tá ruim a internet. Pessoas sempre estão dispostas a ajudar, pessoas carismáticas, pessoas que se demonstram ali, né, realmente vulneráveis, inocentes. Agora não queira ser a que bate de frente, porque ninguém quer ajudar uma pessoa assim. Connect. Yes. Okay. Olha a minha cara de que não tá entendendo uma vírgula, gente. Eu só tô seguindo as instruções. Once you see that, you may try to go back again on top on the text. Segue as instruções. Go back on top. Não sei pra quê, não sei o que, mas bora back on top. Right click. And you may try to look on the text. Oh, sorry. You selected the column. Sorry. Ó, eu selecionei errado. Gente, é isso. Sorry, vai no sorry. E fé, gente. O problema é que às vezes quando a gente começa a errar, a gente já começa a colocar uma pressão, meu Deus, o que a outra pessoa tá pensando? Ai, meu Deus do céu, gente, fazem 5 anos que eu tô na mesma empresa. E eu juro pra vocês que tem uma pessoa lá que me treina especificamente num setor e fazem uns 3 anos que eu trabalho com essa pessoa especificamente. E, gente, assim, cada vez que ela vai me treinar é um sorry atrás de sorry. Porque às vezes eu não entendo, porque eu tô desligada. E eu vou no sorry. Gente, ela não desistiu de mim, ela tem super paciência, ela sempre me ensina, ela sempre me socorre. Então parem de ter um chicotinho ali, né? Ai, meu Deus, eu sou péssima. Ninguém gosta de mim, eu sou a pior funcionária, eu só erro. Não, gente, calma, ninguém tá te julgando, ninguém tá aí assim com você. Tá tudo bem, todo mundo erra, todo mundo comete erros. Tem uma outra pessoa lá do outro lado que provavelmente é paciente. Se ela não for, ela vai ter que ser, porque você tá aprendendo, você tá começando e tá tudo certo. You just try to close that first. Remove that. The other one. Eu clicando errado, eu indo errado, e ele não, the other one. E é isso, a gente vai até dar certo. Try to annotate. How can I annotate? Falei, gente, o problema às vezes são eles mesmos. Olha o que ele acabou de falar. How can I edit? Entendem? Nem ele sabe, nem ele tá sabendo muito bem as instruções, por isso que tá toda uma confusão, por isso que tá tipo assim, não tá um passo a passo, a gente chama de straightforward, né, que é ir reto e voltar, tipo, gente, vai e volta, 1, 2, 3, passo 1, 4, não, tá um negócio, uma confusão, vai pra cima, vai pra baixo, clica embaixo, clica em cima, porque nem ele sabe. Então nessas horas, não se
preocupem. Muitas vezes, assim, a 95% das vezes, a pessoa que tá te ensinando, ela também não sabe, ela não tem o passo a passo estruturado, e por isso que tá uma bagunça, por isso que tá uma confusão, tanto na tua cabeça quanto na cabeça dela. Então não é você o único que tá ali boiando nas instruções e não entendendo nada, tá? E no final das contas, eu sempre gosto daquela frase, o caos antecede a ordem. Uma pausa para lembrar e não falar errado. O caos antecede a ordem, ou seja, não se desesperem. Para ter a ordem, vocês vão ter que passar pelo caos, vocês vão ter que passar pelo mar arrebentando para chegar lá no final do marzinho, ficar boiando, ficar nas ondinhas tranquila. Então, tenham paciência durante esse processo, tá? Once again, can you try Viram a minha cara, tipo assim, meu Deus, o que esse cara tá falando? to double click on that text This above this one? on the screen? No, the other one on the screen, on the image. Oh, this one. Yes. Yes. So should Right I click. right click? Okay. Ó, eu não lembrava da instrução que ele me falou, porque eu fiquei focada, ele me falou a instrução, e eu fiquei focada em procurar o que ele tava primeiro pedindo pra eu clicar, né? Aí eu ia perguntar, should I... Outra desculpa maravilhosa, de tipo assim, eu devo clicar aqui? Eu devo fazer isso aqui? Em vez de você falar alguma coisa que você não sabe, ou em vez de você falar assim, what do I need to do? Você pode falar, should I? Eu devo fazer isso aqui agora? Aí a pessoa vai falar, não, é esse outro. Ah, beleza, entendi. Você mostra aquela coisa, tipo, meio proatividade, sabe? And you can try to connect the data first. Connect data. Alright. Press the close button or the remove the X button. Okay. Yes, that's it. And cancel. Cancel it first. Cancel it first. Cancel, gente. Cancel. Eu falo cancel. Cancel it first. Ó a diferença. Sotaque é tudo. Às vezes não é sotaque, né? É a pronúncia mesmo. Então, é nessas horas que pegam. No, you just need to close that one. To select it first. Sorry. Gente, não tenham medo de pedir sorry. Sorry. Eu não tinha fechado o negócio. E é isso. Okay. Because we're going to style of the text, so double click the text, yes. And then make the paragraph to heading 1 above. Yes, that's it. Heading 1. Gente, a minha cara de desespero é nítida, né? É nítido que, assim, faz 5 anos que eu trabalho pro mercado exterior, gente, e essa continua a minha cara depois de 5 anos trabalhando pro mercado exterior. O áudio tá péssimo, as instruções estão tudo atrapalhada, e tá tudo bem, gente. No final, a gente vai conseguir o que a gente precisa. And try to make the text font color to white. It is beside the 3 dotted line. Color. Color, okay. Yes, that's it. The letter A. And hit the white button. Oh, the white. I mean the white color, sorry. Yes. Ele falou errado também, gente. Acontece. Alright. And if you wanted to make the title centered, you might hit it on the side. That's it. Okay. And you hit check to save the settings. Alright. Regarding to the background, you may try to right click on the background. So here in the background, I usually use a specific photo for each post. Yes, actually, we can change that photo on different blogs if you're going to add that. But for now, we're just going to create an overlay Okay. so that the white text should. Falei o meu problema, falei assim, bom, deixa eu avisar ele, porque, né, o que acontece, gente, eu troco a imagem em cada post, e eu achei que ele tava querendo fazer uma imagem fixa para todos os posts. Então, só expressei, lembra, comunicação muito importante, expressei ali a minha preocupação. Ele falou alguma coisa que eu não entendi bolhufas nenhuma, mas aparentemente eu entendi que
não ia alterar, que eu ia poder alterar em cada post. Então é isso, tudo certo. Concordei, vamos continuar a vida. Não vou ficar cricada, querendo entender o que ele falou, cada vírgula. Eu expressei. E se depois não der certo, se depois não conseguir, gente, depois você resolve esse problema. Vamos resolver sempre um problema de cada vez. Então depois, nossa, mudou. Agora eu não consigo mais alterar a imagem em cada post. Ô, fulano, volta aqui e me ajuda com isso, porque eu preciso que em cada post eu preciso alterar a imagem. Então, foquem em um problema de cada vez. Não tenham ansiedade. O problema é que às vezes a gente quer ter tudo sob controle, quer ter tudo resolvido. E não vai acontecer, gente. Você tem que resolver uma coisa de cada vez. Você tem que dizer. Eu falo que quando a gente começa a trabalhar para uma empresa em específico, para o mercado ali do exterior, que são coisas diferentes, é uma outra cultura, a gente recebe vários bolos de lã, vários bolos de linho, assim, e tá tudo emaranhado. E, gente, não adianta você começar a puxar todos, assim, ó, querer puxar todos de uma vez, que você vai ficar só com um monte de linha na mão, você não vai ter mais mão suficiente para desembolar os outros bolos, vai virar só uma bagunça. Ou seja, você vai continuar ainda com um monte de emaranhado. Ou seja, pega uma linha e foca nela. Foca nela, foca em puxar ela, foca em olhar para ela. Perde tempo desemaranhando, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando de todos os ângulos, aquele problema, resolvendo, entendendo. Depois que você desemaranhar todo ele, olha para a próxima. Aí você vai para a próxima, aí você vai para outra, e assim você vai ter tudo desemaranhado e tudo desenvolvido e entendido. Porque daí você vai ter todos os processos, você vai ter todo o entendimento. Uma coisa que eu amo fazer é fazer passo a passo, checklist. Então, eu pego um processo, eu entendo aquele processo, eu faço no Notes mesmo, meu, assim, ó, todo passo a passo. Todos os setores que eu já trabalhei na minha empresa, tem todos os passo a passos no Notion, no OneNote, tudo certinho pra realmente, preciso resolver essa linha aqui. Essa aqui eu já tenho passo a passo, então eu já sei como puxar. Então isso é muito importante também. Will be readable when we put the image. So you can right click on that image and then edit the sign. The other one, below that, edit the sign. And then scroll down. Okay, scroll down. Alright, the overlay color is 22%, so you might increase that one. Aqui acabou a nossa call. Tem mais, gente, algumas gravações, mas acho que deu para vocês terem uma ideia de como que foi a chamada, né? Foi muito simples, depois ele só continuou me dando ali as instruções do passo a passo, ele continuou falando como que funcionava, o que eu tinha que fazer e tudo mais, mas percebam que no final das contas, tudo foi resolvido. No final das contas, por mais que a gente tenha uma pronúncia diferente, por mais que a gente tenha sotaques diferentes, eu não foco em querer entender tudo, em ter tudo 100% no meu controle. Não, foca naquilo que você precisa, foca no que você consegue resolver. Você não vai sair daquela chamada sabendo tudo, resolvendo tudo, com tudo entendido. Não vai. Então, se acalmem, tenham menos essa necessidade de querer controlar tudo, de querer saber tudo, de estar realmente 100% ali né, no controle e com tudo nas mãos. Porque no final das contas, sempre vai dar certo. No final das contas, você vai entender e você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Só tenha um pouquinho mais de paciência e principalmente não seja ansioso para saber a big picture, para saber tudo que vai acontecer, como que vai ser e tudo mais. Então, viva o processo, né? E lembre, antes do... Olha lá, eu esqueci na frase. Se eu não paro para pensar, eu falo ela errada. Antes da ordem existe o caos. Então tenham paciência, passem pelo caos, entendam que é só um processo que logo passa. Eu sempre brinco para as alunas que o primeiro mês você vai surtar. Quando você pegar um trabalho para o exterior novo, você vai surtar, você vai achar que você não é capaz, você vai achar que tudo tá acabado, que você não vai ser suficiente, que você vai ser mandado embora a qualquer hora, você vai achar tudo isso. Mas te garanto, espera um mês. Espera 15 dias, às vezes dá ali. 15 dias, uma semana, um mês.
minha filha, você vai ver que aquilo é maravilhoso, que aquilo foi feito pra você, que você sabe tudo, que você é assim capaz, porque as coisas se organizam e você começa a entender o processo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar seu like, comenta aqui embaixo se você achou o sotaque indiano realmente muito difícil, conseguiu entender o que ele falou, como é que foi pra você, não esquece de se inscrever aqui no canal também e me seguir lá no Instagram, se você quer começar a sua carreira pro exterior, começar a trabalhar, ganhar em dólar, me segue lá que eu posto várias dicas e eu te vejo no próximo vídeo. Thank you!